Meus irmãos, já estamos na pergunta número... Então hoje nós estamos na pergunta 42, ou seja, faltam 10 perguntas e a gente encerra o catecismo, né? São 52 perguntas e algumas a gente faz, né, compactando porque são o mesmo assunto e a gente aborda de uma maneira só. Então hoje a pergunta de número 42, hoje é só a 42, fiquem tranquilos. Eu olhei lá, a próxima também é só a próxima, e algumas depois a gente vai ter que fazer um tudão, mas é muito tranquilo. Meus irmãos, a pergunta hoje é: como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? Vou repetir. Como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? E antes de responder a pergunta do catecismo, eu e você, meus irmãos, nós precisamos de ter a certeza, né, a mesma certeza de que a pergunta traz sobre a Bíblia. Já está embutido aqui na pergunta. E a pergunta, ela já pressupõe que as Escrituras é a palavra de Deus. Né? Por isso que ela pergunta, como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? Já que ela é palavra de Deus, como que deve ser a minha ida até ela? Como que deve ser o jeito que eu me porto? Como que deve ser o jeito que eu atendo? Como que deve ser o jeito que eu estava numa reunião essa semana, e aí teve uma ministração da palavra muito boa, e aí alguém falou assim, na hora que abriu o momento de compartilhar, né? Aí eu achei interessante que ele falou assim, quer falar alguma coisa? Ele falou, não, eu vou fazer igual vaca agora. Eu vou embora e depois eu vou ficar ruminando esse negócio. Porque vaca faz isso, né? Ela, naquele primeiro momento, ela só põe para dentro. E depois ela vai mastigando e vai ruminando, ela vai saboreando aquilo que ela comeu às pressas. Então, isso é devocional. Por isso que eu falo para vocês aqui, ó, tomem muito cuidado. Não é problema, e é problema, seguir devocional. Porque às vezes você faz do devocional do outro o seu devocional. Então, o devocional, ele tem que ser, acima de tudo, o seu devocional. Mesmo que parta de outros, mas que você reflita, que você pense, que você de fato se alimente daquilo. Então, já que a pergunta ela pressupõe essa verdade, meu irmão, e você? Você crê nessa mesma verdade? Você crê que a Bíblia que você tem na sua casa, talvez mais de uma, a Bíblia que você tem no celular, você crê que aquelas palavras, que tudo aquilo que foi escrito, vem de Deus? Gasta alguns segundos refletindo sobre isso. Imagina, dentro da nossa capacidade de mentalizar ou de imaginar, imagina o Deus soberano, todo-poderoso, Ele escreveu algo para o seu povo. E tem na sua mão, totalmente disponível. Eu estava vendo hoje, existem 7.000 e poucas línguas no mundo. Eu não anotei, por isso que eu não vou te trazer o valor, o número preciso, mas existem mais de 7.000 línguas no mundo. E somente 3.000 e poucas línguas têm a Bíblia completa, ou quase completa. Então, essa informação, meus irmãos, ela tende a gerar em nós algo que Deus fez, pelo menos por mim e por você aqui no Brasil, né? Você tem tantas traduções, né? Nós temos pelo menos 5 belíssimas traduções. Nós temos Bíblia da criança, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia da prosperidade, Bíblia da que cura doença, Bíblia que
do pastor, Bíblia do fazedor de sermão, Bíblia do tudo quanto é jeito. De capa de couro, de capa de cimento, de capa de ferro, de capa de plástico, capa de papel. Bíblia bonita, Bíblia feia. Você tem essa noção que quando você pega essa Bíblia e você fala assim, eu estou participando de um grupo seleto. Menos da metade da população mundial tem acesso ao que Deus escreveu para o seu povo. Quer falar, Mari? 139? Quem está com o Google tá, né? Muito bom, Mari. Então, meus irmãos, você crê nessa verdade? E se você de fato crê, que talvez essa é a parte mais difícil, né? Nós vamos começar um estudo daqui a uns dias, já comprei o material, e nós vamos ver 12 doutrinas. E a primeira doutrina do livro é essa, doutrina das Escrituras. E a gente vai pensar na doutrina e pensar na parte prática da doutrina. Tá, e a doutrina das Escrituras, o que ela faz na minha vida? Tanto é que o título do livro é Você Acredita? Porque, meus irmãos, você falar igual eu falo, nós falamos constantemente, a Bíblia é a palavra de Deus. Né? E às vezes a gente toma e se apropria dessa verdade quando é a respeito de benesses para nós. Né? Ó, Deus aqui falou que eu estou perdoado. Aquelas coisas horríveis que eu fiz, tá zerada a minha conta. E a gente gosta disso. E é verdade. Mas será que quando Deus fala para mim e para você, não faça isso? Ou faça sim, será que a gente acata da mesma maneira? Porque a Bíblia é nosso manual de fé, de prática. Né? E nós, principalmente como brasileiros, nós temos uma tendência, não rara e nem pequena, mas muito grande de descartar os manuais de instrução. A gente é assim. Né? Uma vez eu comprei um carro, e eu comprei o carro da concessionária. Então, eu precisava de cuidar desse carro, eu li no manual que esse carro, ele precisava de ser trocado o óleo de 5 em 5 mil quilômetros, e a cada 10 mil quilômetros, ou a cada 2 trocas de óleo, eu tinha que trocar o filtro. Já gostei, porque eu não precisava de trocar o filtro toda a troca de óleo. É barato, mas os caras, né? E outra coisa, naquele carro específico que eu comprei, só podia usar aquele óleo X, que o fabricante, ele fabricou o carro, ó, esse óleo é esse, nesse carro se usa esse. E aí eu ia lá trocar o óleo, e eu falava pro cara, pode trocar tudo, e ele o filtro não. Mas tem que trocar, eu falei, não tem não, porque o fabricante falou que não precisa. Não, mas aí suja o óleo, que contamina. Eu falei, não, o fabricante falou que não contamina, faz do jeito que o fabricante. E aí ele me contou que tinha um taxista, que tinha uma frota de carro igual ao meu. Ele tinha 6, eu tinha 1, ele tinha 6. E o óleo que o fabricante manda usar era um pouco mais caro. Não era tão mais caro, era um pouco mais caro. E ele, por questões de economia, ele usou o óleo mais barato. E os 3 carros, ou 6 carros dele, ele tirou 0. E ele falou para mim que com 6 meses, por causa da economia do dono dos carros, né, os 6 carros começaram a fundir o motor. Por causa de uma simples negligência com relação ao fabricante, que falou, esse óleo nesse carro. Então, meus irmãos, nós também fazemos isso na palavra de Deus. A Bíblia fala para mim e para você muitas coisas. Isso não pode, isso não faz, isso deve fazer, isso nunca pode deixar de ser feito. E a gente vai vivendo a vida do jeito que a gente quer. Né? Do jeito que a gente quer. Imagina, Deus em todo o seu amor, em toda a sua sabedoria, Ele escreve uma carta para mim e para você, Ele instrui a mim e a você. E às vezes eu e você, diante dessa bênção que nós temos, nós simplesmente desprezamos. Talvez você nunca percebeu que quando você não escuta a Bíblia, você não está desprezando qualquer coisa, você está desprezando o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Desprezo é a palavra certa. Desprezo, né? Eu quero lembrar uma história que talvez muitos de vocês não conhecem, né? Mas faz parte da história do cristianismo, faz parte da história de nossos irmãos que lutaram e muitos morreram para validar ou para testemunhar que essa palavra contém a palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus, que ela é a regra de fé e prática para mim e para você. A Confissão Belga, ela foi escrita em 1561 por um irmão chamado Guido de Brès. E ele escreveu a Confissão Belga porque ele precisava, naquele contexto, dar uma resposta ao governo católico que estava perseguindo e matando os protestantes. 1561, a gente pode observar que é logo depois do boom da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517. Então, nós não temos essa noção, né? Um governo católico se levanta e ele quer extirpar. Imagina, quase 2000 anos de história de igreja, onde a igreja afirma ser detentora da verdade, ela é a representante de Deus na terra, o que ela fala tá escrito em pedra, e aí se levanta um homem, ou um grupo de homens no decorrer desses anos, e começa a questionar, simplesmente porque alguém, incomodado com isso e despertado pelo Espírito Santo, começou a ler a Bíblia. Então, meus irmãos, a confissão a confissão belga, ela foi escrita com essa finalidade. Então, as igrejas ali reformadas, naquela região que é hoje conhecido como a Bélgica, eles precisavam de dizer para o governo que eles não eram revolucionários rebeldes, como eles eram acusados. Ali está se levantando um povo contra o governo, porque era um governo católico. Então, eles escrevem essa confissão justamente para isso. Então, eles vão dizer assim, nós somos cumpridores da lei, né? Nós simplesmente só professamos as verdades cristãs, de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, quando esse povo, meus irmãos, eles foram perseguidos pela fé que eles professavam, eles demonstraram de forma visível que a Bíblia é a palavra de Deus e ela era digna de toda aceitação. Então, essa confissão belga, depois que ele escreve, no ano posterior que eles escreveram, né, em 1562, eles anexam a confissão belga, juntam a carta onde todos praticamente assinaram, endossando o documento, mostrando para o rei Filipe II uma declaração de que todos eles professavam a verdadeira fé. Então eles colocam a confissão belga e junto com as suas assinaturas mostrando, é isso que nós cremos, nós não estamos contra o governo, nós estamos seguindo as Escrituras. Então olha o que eles escrevem na carta endereçada ao rei. Estamos prontos a obedecer ao governo em tudo o que for legítimo, mas que ofereciam suas costas ao chicote e seus corpos ao fogo, antes de negar as verdades expressas na confissão. Meus irmãos, talvez a gente não tenha a magnitude do evento. Nós não somos perseguidos. Você pode falar que você é tudo no Brasil. Você pode falar que você é tudo, que crê em tudo. Agora, num contexto onde você, se está contra a igreja, se você está contra a religião instituída pelo Estado, você é morto. E morto, perseguido, você perderia todos os seus direitos, perderia todos os seus bens. Será que você e eu, meus irmãos, se não, isso vai acontecer. Mas quando isso acontecer, será que eu e você vamos fazer igual esses irmãos aqui? Nós estamos aqui dispostos, governo, a atender vocês, porque a Bíblia diz que vocês são ministros de Deus. E enquanto vocês não estiverem contra a palavra de Deus, tudo aquilo que vocês pedirem e ordenarem, nós iremos cumprir. Agora, a partir do momento que o que vocês pedirem, o que vocês ordenarem, forem contrário à palavra de Deus, contrário, nós oferecemos as nossas costas. Podem chicotear, e nós oferecemos os nossos corpos. E podem colocar fogo.
iremos ser mártires. Tanto é que 5, 6 anos depois, se não me engano, o autor da confissão, o Guido de Breze aqui, ele foi martirizado. Então, meus irmãos, você e eu temos essa consciência da palavra de Deus? Será que eu e você nutrimos no nosso coração essa verdade a ponto de você pelo menos pensar na hipótese de quando o que você acha e o que a Bíblia diz entrar em conflito, você não ter conflito? Porque, meus irmãos, não pode haver conflito entre o que eu acho e o que a Bíblia diz. Não, de maneira nenhuma. Quando o que eu acho entra em conflito com o que a Bíblia diz, acabou o conflito. Para mim, acabou o conflito. A Bíblia diz assim, acabou o conflito. Então, essa confissão, nós vamos ver um pouco dela aqui. Por exemplo, a confissão belga no artigo 2, ela afirma que nós podemos conhecer a Deus somente de 2 maneiras. Então, eles escrevem uma confissão com vários artigos, e tem essa parte que ela vai falar das Escrituras, e nós sabemos quais são as únicas 2 maneiras de conhecer a Deus. A primeira é Salmo 19, natureza, a criação e a Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E a palavra de Deus escrita, que nós chamamos de revelação geral, que é a criação, e a revelação especial. Por que especial? Porque não é para todos, é para o seu povo, para o povo de Deus. Então, meus irmãos, o artigo 2 dessa confissão, ele vai dizer que na criação, eu e você podemos contemplar a revelação de Deus. Mas a revelação de Deus na criação, ela não traz salvação. A revelação de Deus na criação, ela não desperta eu e você para que nós nos rendemos graças. A criação, sim, ela mostra para mim e para você que existe uma mente inteligente, um ser magnífico que construiu tudo isso. Não tem como eu e você, olhando para a criação, olhando para a natureza, olhando para os animais, olhando para tudo que acontece, olhar para isso, né, e falar, do nada tudo isso veio existir. O caos não pode produzir uma perfeição dessa, impossível. Não tem como eu e você chegarmos ou sairmos da nossa casa e a nossa casa toda desorganizada. Imagina, a minha casa e a sua toda desorganizada. Sapato jogado, roupa jogada, tudo jogado. E eu e você chega em casa de repente, tudo organizado, tudo nos mínimos detalhes. Tem como isso acontecer? A desordem produzir ordem? Não tem. Então, quando eu e você olhamos para a criação, para a beleza da criação, não tem como eu e você não glorificar esse Deus. Por isso que a criação ela vai despertar no ser humano que existe um Deus que criou todas as coisas. Por isso que Romanos vai dizer que nós somos indesculpáveis, porque olhamos para a criação e não adoramos, não glorificamos o Criador. Há alguém que criou todas essas coisas. E é através das Escrituras, meus irmãos. Que aí a revelação especial, que ela é mais clara, ela é mais objetiva. E ela sim, ela leva a mim e você para a salvação. Ela sim aponta a mim e para você o Salvador de maneira completa. Ela vai explicar para mim e para você quem nós éramos, quem nós somos e aonde nós chegaremos. No artigo 3 da confissão, meus irmãos, eles ainda falando sobre a palavra de Deus, eles confessam e afirmam que a palavra de Deus não foi enviada nem produzida por vontade humana. Ou não é porque algum grupo de apóstolos ou os profetas na antiguidade decidiram escrever algumas coisas. Se você leu já o Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, Deus falando para Jeremias, o que você está vendo, você escreve. Você vê na visão de Apocalipse, Deus dizendo para João, tudo que você está vendo, pega e escreve num livro. Então, meus irmãos, essa palavra de Deus, ela não veio da vontade dos homens. Não foi o grupo de profetas, apóstolos do recorrer da história e disseram assim, ó,
nós precisamos de documentar esse negócio aqui. Esse negócio vai ser bom para a posteridade. Não, é o próprio Deus, em seu amor, em seu cuidado, na sua generosidade e misericórdia, de revelar para nós de maneira progressiva tudo aquilo que Ele já fez, que Ele iria fazer e que Ele ainda vai fazer. Então, meus irmãos, nós lemos no começo do culto a carta de Pedro. Homens santos, movidos pelo Espírito, escreveram da parte de Deus. Êxodo vai mostrar para nós e vai dizer para mim e para você que a tábua dos 10 mandamentos foi escrita. Quem que escreveu a primeira tábua? Deus. Agora você imagina, Deus escreveu com o próprio dedo a sua lei. É direto de Deus, meus irmãos. E no artigo 5º, eles assumem a autoridade das Escrituras. E talvez é daqui para frente que eu e você precisamos entender, amar e crer e depositar nossa fé. Porque aqui, com relação à autoridade, é que nós vamos mostrar para nós mesmos quem é o Deus ao qual nós servimos. Se a autoridade maior é Deus, o que Ele disse, ou sou eu ou outras pessoas. Porque se eu creio na autoridade das Escrituras, eu tenho que me portar como tal. Será que nós, quando olhamos para as Escrituras, nós entendemos que ela é a autoridade máxima no mundo? E eles escrevem assim, ó, eu vou ler para vocês. Recebemos todos esses livros. No artigo 4, eles vão dizer quais são os livros canônicos. É o livro que você tem aí, de Gênesis e Apocalipse. Então eles vão dizer, ó, esses livros, recebemos eles todos, e somente esses, de Gênesis e Apocalipse, né? Que é de Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. Esses livros, esses que formam o cânon, somente esses, como cânon sagrados, para regular, fundamentar e confirmar a nossa fé. Cremos sem dúvida nenhuma em tudo que eles contêm, não tanto porque a igreja os aceita e os reconhece como canônicos, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que eles vêm de Deus. Como eles mesmos provam, pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas nele se cumprem. Meus irmãos, há uma dinâmica espiritual na leitura da palavra. Nós iremos ver isso um pouco à frente. Mas o próprio Deus testifica que essa é a palavra dele. Por isso que eles vão dizer aqui, ó, nós cremos não porque a igreja disse, mas nós cremos porque o Espírito Santo confirma para nós. No nosso coração, quando a gente olha para cá, a gente entende, a gente vive, a gente crê com todas as nossas forças. Então, a autoridade, eu e você devemos entender, crer na autoridade. A autoridade maior. Essa autoridade, ela não choca com nenhuma outra autoridade. Ela não está em pé de igualdade com nenhuma outra autoridade. E eles no artigo 7, tem muitos artigos da Confissão Belga, mas no artigo 7 eles vão afirmar que a Escritura, ela é perfeita e completa. Lembra, uma coisa está ligada à outra. Se você não crê que ela é palavra de Deus, automaticamente você não crê que ela é autoridade. E se você não crê que ela é autoridade, você não vai ver ela como algo perfeito, algo como completo. Se você não vê a palavra de Deus como algo completo, tudo aquilo que você precisa, Pedro vai escrever, ele começa a carta, ele vai dizer assim, ó, tudo o que você precisa para viver de forma piedosa, você tem em Cristo Jesus, todas as promessas, todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus, e somos em Cristo, está escrito nas Escrituras de maneira clara, de maneira perfeita, de maneira completa. Será que nós cremos isso? Eles vão dizer assim, ó, cremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo que os homens devem crer para ser salvo. Nela, Deus descreveu por extenso toda maneira de servi-lo. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos ou anjos vindo do céu, conforme diz o apóstolo lá em Gálatas, ensinar outra doutrina senão aquela da Sagrada Escritura. É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela. Assim se mostra claramente que sua doutrina é perfeitíssima e em todos os sentidos completa.
Não se pode igualar escritos de homens às escrituras divinas, por mais santos que tenham sido os autores. Nem se pode igualar a verdade de Deus, costumes, popularidade, antiguidade, sucessão de tempos ou pessoas, ou concílios, ou decretos ou resoluções. Pois a verdade está acima de tudo, e todos os homens são mentirosos. Somente as Escrituras são a verdade. Por isso, rejeitamos de todo o coração tudo que não está de acordo com essa regra infalível, conforme os apóstolos nos ensinam. João, escrevendo a carta para a igreja, ele vai dizer assim, ó, provai os espíritos se procedem de Deus. E provar os espíritos aqui, não é quando a gente era menino, né? Eu aprendi assim, né? Se alguém tiver endemoniado, você fala para ele confessar Jesus. Se ele confessar Jesus, não é demônio não. Olha, e baseado nesse texto. Provai os espíritos aqui é porque a igreja estava sendo bombardeada por heresias. Então, provar os espíritos olhe para as Escrituras, olhe para aquilo que nós temos ensinado e veja se esses homens têm o Espírito do Senhor, se o que eles dizem está alinhado com o que as Escrituras e nós ensinamos. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, com esse nem sequer comais. Era o que o apóstolo João está falando. Né? Aquele que diz ser crente. Isso é interessante. Né? Eu te mandei o vídeo, né? Não sei se você viu, eu mostrei até para a Janinha. Perguntaram para um pastor, que tudo que ele escreveu, vocês podem ler, ouvir, e ler e ouvir muito. Né? John Piper. Ele escreve, eu estou até lendo um livro dele que é fenomenal agora. E perguntaram para ele assim, ó, pastor, olha para você ver, meus irmãos, está dentro daquilo que a gente fala de autoridade, de crer, de viver, de entender. Alguém perguntou para ele assim, pastor, no nosso grupo de amigos existe um crente, mas um crente que se desviou, um crente que não quer mais viver o evangelho genuíno de maneira correta. Como nós devemos nos portar? Será que nós devemos nos afastar desse crente? E ele, de maneira sábia, usando as Escrituras, ele fala assim, ó, se ele é crente, se ele diz que conhece o evangelho, mas quer viver contrário ao evangelho, chama ele para uma conversa e fala, ou você se arrepende e viva o verdadeiro evangelho, ou hoje é o nosso último encontro. Não podemos mais ser seus amigos. Não podemos mais nos relacionar. Porque a Bíblia diz, se aqueles que dizem ser crentes e tais coisas praticam, e ele coloca uma lista lá em 1 Coríntios, com esse nem sequer comais. Afaste-se deles. Se eles estão no sul, vocês estão no norte. E aí a pergunta, mas é porque Jesus comia com pecadores, né? E ele fala, é isso que é a chave. Jesus comia com pecadores. Jesus comia com pessoas que não conheciam o evangelho. Jesus comia e estavam perto dessas pessoas porque ele veio resgatar o perdido. Ele veio ofertar a salvação. Então ele estava sentando, comendo com pecadores, comendo com a escória da sociedade, não porque ele participava da vida deles, mas porque eles queriam tirar eles da vida que eles estavam vivendo. Então, ele vai nos ensinar através das Escrituras que quando você tem ímpios no seu ciclo de convivência, continue se relacionando para que você, através do seu testemunho e na pregação do Evangelho, você consiga ser usado por Deus na conversão e na transformação deles. Mas agora, naqueles que se dizem ser crentes e querem viver contrário às Escrituras, sumam de perto deles. Porque talvez esse gelo, essa sua atitude, transforme a vida deles, como ele disse no testemunho, que ele viu acontecer. Pessoas que agiram assim. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala daquele jovem que dormiu com a mãe do pai, ou a esposa do pai. Né? Joga para Satanás. Tira ele do meio de vocês. Extirpa ele do meio de vocês. Então, meus irmãos, a Bíblia ela é perfeita, ela é autoridade, ela é completa. E quando eu e você lemos estas regras, esses ensinamentos de vida, e você? Você vai falar assim, não, Senhor, que isso, meu best friend. Você aqui, nós crescemos junto. A gente cresceu na salinha. Juvenil, juniores, adolescente, liga juvenil. A gente estava lá, os adolescentes, jovem. A gente é crente, a gente é unha e carne.
senhor não está entendendo, nós temos uma história, uma vida. Eu conheço os pais, eu conheço a vida, nós somos amigo, irmão. Mas a gente não pode. Mas é isso que a Bíblia vai dizer? Não. A Bíblia diz que se ele é crente, ou diz ser crente, se afaste dele. Aí é nessa hora, meus irmãos, que você precisa viver aquilo que você diz crer, é que a gente percebe. Quem é a autoridade na sua vida? É os seus conceitos ou o conceito das Escrituras? Então, meus irmãos, a Bíblia, ela é a regra de fé e prática para que eu e você vivemos uma vida que agrada a Deus. E se você, por exemplo, numa situação dessa, se você decide não agradar a Deus, você está desprezando Deus das Escrituras. Por isso que as doutrinas da Bíblia são para que eu e você aprendamos ela e amemos ela. E todos os conflitos que eu e você vamos ter na nossa vida, né, no decorrer dela, quando eu e você olhamos para a maravilhosa graça de Deus revelada nas Escrituras, nós descansamos. Porque eu sei que não é fácil. Eu nunca precisei de fazer isso. Mas não deve ser um negócio fácil, né? Não deve ser um negócio fácil. Mas eu vou agradar a Deus? Eu vou fazer a vontade de Deus? Porque quando a gente age assim com aquele que diz que é crente, você, na verdade, você não está desprezando ele, você está desprezando, você está dispensando amor. Eu estou fazendo isso porque eu quero que você sinta o peso do que Deus falou que vai fazer com aqueles que rejeitam o Evangelho. Porque se você sentir o impacto da rejeição do grupo, do crente, talvez isso te saculeje para que você volte ao prumo. Porque ainda há esperança para aqueles que recebem esse tipo de rejeição aqui. Mas vai chegar um grande dia, meus irmãos, que isso jamais vai acontecer. Então essas aqui são essas declarações quanto às Escrituras daquele povo, em plena perseguição, só porque eles eram bíblicos, só porque eles criam nas Escrituras, só porque eles tinham uma vida e se comportavam baseado naquilo que Deus disse. Então, essa é a mesma crença que você deposita na Bíblia? Será que você, mesmo correndo o risco de perder o emprego, de perder a amizade, de perder relacionamentos, de perder negócio, de perder muitas coisas, você pode dizer assim, que eu creio e tudo isso que eu estou te falando é porque a Bíblia diz isso. E eu te ofereço as minhas costas e pode chicoteá-las. E eu te ofereço o meu corpo, pode colocar fogo. Mas nada que vá contra aquilo que as Escrituras dizem, eu nego. Ou então, como Lutero disse na Dieta de Worms, se vocês me provarem nas Escrituras que tudo que eu disse está errado, eu nego tudo que eu disse. Mas enquanto vocês não conseguirem provar através das Escrituras que aquilo que eu disse é errado, eu mantenho tudo aquilo. E depois disso, se você ler a história de Lutero, ele foi fugido, ficou escondido. Então, meus irmãos, você tem esse mesmo amor, esse mesmo compromisso? As doutrinas da Bíblia, a qual a gente vem estudando quinta-feira após quinta-feira, é para que eu e você possamos ler a Bíblia de maneira correta. Não é só o olha que a gente já estudou, observar, interpretar e aplicar, mas é o meu coração, a minha disposição, é como eu me porto diante da palavra de Deus. Quando o pastor vai pregar, você tenha consciência que ele vai pregar a Bíblia, a palavra de Deus, você se porta, você recebe a mensagem. Será que a gente levanta no meio do culto? Meus irmãos, eu quero que a gente deve entender que o levantar no culto, a distração ou coisas menores, meus irmãos, isso é uma ofensa, um desrespeito a Deus quando Deus está comunicando a sua vontade. E imagina você, todo mundo aqui tem filho, imagina você instruindo o seu filho, então meu filho, eu não quero que você faça isso, e ele simplesmente levanta, vira as costas para você e sai. Eu tenho certeza que você dá uma chapuletada no meio do pé da venta dele e fala assim, me respeita. É assim ou não é que a gente faz?
Agora imagina o Deus Todo-Poderoso está usando um pastor num culto e ele está expressando a vontade de Deus. E às vezes a gente mexe no celular, a gente levanta, a gente se porta de qualquer maneira, como se, isso não acaba. Meus irmãos, é a disposição do nosso coração. Por isso que eu falo para vocês, meus irmãos, dia de culto, quando dá, principalmente no domingo, durma à tarde, descansa. Porque às vezes a gente fica o dia inteiro no domingo à tarde, quer fazer um negócio, quer fazer aquele mundo velho de coisa dentro de casa, que não está errado, mas você chega aqui, imagina, você chega aqui no culto, antes de começar a palavra você já está bocejando, você já está, nossa, esse culto não acaba, e a cadeira começa parecendo que ela tem espinho. Meus irmãos, a gente tem que se preparar para o culto é um louvor, a gratidão ao Senhor Todo-Poderoso, onde Ele vai falar. E a maneira que eu e você nos portamos, ela ofende a Deus ou ela agrada a Deus. Comunica desprezo ou comunica amor. Por isso que as doutrinas são fundamentais para que eu e você possamos viver de maneira que agrada ao nosso Deus. E a doutrina bíblica, ela precisa de estar firme na sua mente, na minha, sempre. Sempre. Semana passada eu participei de um curso de pregação, meus irmãos, que maravilha. Rapaz, mas pensa num bálsamo. E tudo que foi ensinado lá eu já tinha visto, não tinha nada de novo. Mas tinha gente nova, tinha crente novo. Conheci um pastor missionário dos Estados Unidos, falei com ele ontem no celular, falei com outro pastor hoje. Conheci gente na igreja do Senhor, fui edificado na dinâmica do curso. Não é porque verdades que eu já sabia, mas eu precisava de ser lembrado daquilo. Que, meus irmãos, é bom demais. A cozinha do acampamento é bom demais. A gente passou até um gelózinho na perna, mas gente, a gente vai estar com crente. Eu não sei como é que a gente vai trabalhar no céu, porque no céu, meu irmão, não é em cima da nuvem tocando harpa, não. A gente vai trabalhar para o Senhor. Agora imagina a gente trabalhar na presença do Senhor. A gente não conversou besteira lá, e estava bom. Imagina, aquilo ali, a eternidade. Então, a maneira que eu e você nos portamos, e a maneira que eu e você olhamos para as doutrinas bíblicas, vai moldar a minha vida, a sua vida, o meu culto, o seu culto. Então, a Bíblia, meus irmãos, ela é inspirada por Deus. A Bíblia, a doutrina bíblica das Escrituras, ela vai dizer que ela é inspirada, ou seja, ela vem diretamente de Deus. É por isso que eu e você pode dizer que as palavras do Senhor nunca passarão. É o que ele diz, o profeta Isaías: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece porque é Deus quem falou. Então, ela é inspirada, meus irmãos, veio diretamente de Deus. A outra parte da doutrina, outro pilar da doutrina das Escrituras, ela é inspirada e ela é inerrante. Meu irmão, ela é inerrante, zero erro. Nada, nada, nada. E se você fizer um estudo do mais minucioso das Escrituras, você vai ver que ela não contém contradição. Ela contém paradoxos. Não dá tempo para a gente entrar nos detalhes. Alguns erros dos manuscritos mais antigos que nós temos hoje, às vezes são erros pequenos, questão de vírgula, ou questão de uma letra que faltou, que não altere em nada a mensagem do autor. Só as citações dos pais da igreja a gente tem escrito o Novo Testamento, só de citação dos pais da igreja. E nós estamos falando de documentos de 1.600, 1.700 anos. Então, meus irmãos, a Bíblia ela é inerrante. Você tem que entender que o Espírito Santo ele assegurou que mesmo que os agentes humanos que foram usados e todo esse envolvimento, mesmo assim, isso foi incapaz de corromper a perfeição da verdade da palavra de Deus. Porque às vezes a gente quer colocar na dinâmica de que foram os homens que escreveram, Mas os homens escreveram impelidos pelo Espírito Santo. A ponto de que a nossa pecaminosidade, a nossa natureza caída, não corrompeu em nada o que o Espírito queria comunicar para mim e para você. Então, o primeiro pilar é a inerrância, a inspiração. E o outro pilar, a suficiência.
Suficiência. Tudo que eu e você precisamos está na onde? Nas Escrituras, meus irmãos. A Bíblia fornece tudo que eu e você precisa, tudo que uma pessoa precisa para saber, para compreender, como agradar, como glorificar adequadamente e representar esse Deus aqui na vida, nessa terra. E tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer com relação às circunstâncias, a Bíblia nos fornece, ela é suficiente para casar, para ter filho, para servir, para trabalhar, para ser filho, para ser pai, para ser genro, para ser marido, para ser funcionário. A Bíblia ensina tudo o que eu e você precisamos para agradar a Deus na dinâmica da vida. Ela vai ensinar como eu e você precisamos, ou a gente pode relacionar com Deus corretamente, através de Cristo. É nela que contém as verdades sobre o caráter de Deus, tudo que Deus fez, a obra da criação, tudo que Deus faz no coração das pessoas. Ela que ensina como que nós agradamos a Deus. Tudo, tudo, tudo. Outro pilar da doutrina das Escrituras é a autoridade. Então, meus irmãos, vamos lá. A inspiração, a inerrância, a suficiência e a autoridade. A Bíblia tem direito e poder de dizer para você como você deve pensar e como você deve agir. Isso é ser autoridade. E nós temos que ver ela como autoritativa na nossa vida. Eu estou indo por aqui, a Bíblia fala não. Você dá meia volta, você não questiona. Porque isso é desprezar a Deus, isso é ofender a criação de Deus, ofender o amor de Deus, ofender a Deus. Por isso que um solteiro pode ajudar um casal em briga. Por isso que aquele que não casou pode orientar como que deve ser casamento. Por isso que aquele que não tem filho pode orientar como criar um filho. Porque ele usa a autoridade das Escrituras. Então a autoridade é de Deus, é Deus quem diz como que é para fazer. Então se anula o porta-voz. Então, se você está usando a autoridade das Escrituras, você não precisa de ser casado para falar de casamento, você não precisa de ser pai para falar de filho, você não precisa de ser patrão para falar de como deve cuidar de alguém, nada disso, porque a Bíblia ela é autoritativa, ela é tudo que eu e você precisamos. Ela que traz os decretos e as ordens de Deus diretamente para nós. A Bíblia, meus irmãos, é Deus nos revelando o que é pecado e o que nós precisamos de arrepender, como agradar e servir a Deus e o próximo. Então, depois disso tudo, a gente vai chegar para responder a pergunta: como se deve lidar, ou como se deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? Ele vai dizer assim, com diligência, preparo e oração, para que a aceitemos com fé, guardemos nos corações e pratiquemos em nossas vidas. Então, como eu e você nos portamos diante da palavra de Deus, que é a autoridade, com diligência, preparação e oração. Foi o Espírito Santo quem compeliu homens a escrever. Ore para que você entenda aquilo que Deus escreveu. Por isso que Paulo, ele vai dizer assim, as coisas espirituais discernem espiritualmente. Aí eu não entendo as Escrituras, ore e leia. Leia e ore. Leia e ore, ore e leia. Faça isso. Até que Deus te mostre. Imagina, meus irmãos, há 500 anos atrás, eu tenho um aplicativo da Bíblia, eu tenho comentários, eu tenho ferramenta que eu não dou conta de usar até a volta de Jesus. Eu tenho toda a tradição da igreja comigo ali no meu gabinete. Toda dúvida que eu tenho, eu posso pesquisar. Eu tenho esse direito aqui porque Deus me deu. Agora você imagina 500 anos atrás, 600 anos atrás, não tinha livro, ou tinha pouquíssimos livros. E os melhores crentes são os lá de trás. Sabiam a Bíblia em grandes e grandes porções. Porque não tinha um celular, né? Porque você não sabe o seu número de telefone. E se você falar assim, eu sei sim, pastor, tá bom, mas você não sabe da sua mulher.
E se você falar assim, não, eu sei dos dois, você fala, tá bom, mas você não sabe do seu filho. E eu tenho certeza que você não sabe. Se você tiver mais de um, então é aí que você não sabe mesmo. Por quê? Porque o celular, meus irmãos, a tecnologia, ela tem feito com que eu e você não gravemos nada, não meditemos em nada. A gente não precisa saber de mais nada. Tudo que você quer, você pergunta para o Google. Então, oração, diligência, para que eu e você possamos aceitar essa autoridade na minha vida e na sua. E aí ele traz para mim e para você o texto base também sobre isso tudo que nós falamos. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que vai dizer assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então observe, meus irmãos, com diligência. Diligência aqui é interesse. É a palavra de Deus que eu e você estamos manuseando. Meu irmão, eu vou falar isso aqui, não é que eu sou melhor do que ninguém, não. E eu espero que seja assim com você. Que pelo menos deve ser. Essa Bíblia aqui, a minha que eu carrego há muitos anos, isso acontece só nessa. Eu tenho ela há muitos anos. Se eu fechar aqui e se você falar para mim assim, ó, abre no livro tal, ou eu abro em cima ou eu abro pertinho dele. Por quê? Porque eu uso muito ela, então eu sei onde é que ela fica, eu sei mais ou menos o rumo. Se você me der outra, eu não vou dar conta, porque a gente sabe que tem Bíblia que tem toda a dinâmica. E você é assim com a sua Bíblia? Diligência, é interesse, é a palavra de Deus. Imagina, se tudo acabar, você tem a palavra de Deus. Imagina o dia que ela for tirada de nós. Imagina o dia que a gente sofrer perseguição. Se você não tiver as Escrituras, o máximo que você puder ter lido, decorado e guardado no seu coração, você está perdido. Diligência é isso. Por isso que ele vai falar assim, ó, eu devo me portar ou ouvir e ler a palavra com diligência, esse interesse. Prepare oração, porque o mesmo Espírito que capacitou é o que vai te capacitar. E quando você entende tudo isso, a dinâmica é você aceitar com fé. E ele usa 3 verbos aí que demonstram ação, né, na resposta do catecismo. Aceitar, guardar e praticar. Se você não aceitar, você não guarda. Se você não guarda, você não pratica. Por isso que Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele vai dizer toda a Escritura. Ah, é só um pedaço? Não. Aí, às vezes alguém tem essa dúvida, eu falo, né? Tem gente que vai falar assim, não, a Bíblia é coisa de homem. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar em 1 Coríntios, se não me engano é capítulo 7, quando ele vai falar sobre relacionamento, casamento, ele fala assim, ó, digo eu e não o Senhor. Alguém já deve ter ouvido isso. Se não, amém, que você nunca ouviu, mas já vou te preparar se um dia você ouvir. Aí alguém fala assim, tá vendo? Ó? É Paulo falando aqui, ó, diz ele, não Deus. Então, é ele que estava falando. Não, meu irmão. Ele estava escrevendo no poder do Espírito. O que ele estava dizendo com digo eu e não o Senhor é porque o que eu vou escrever agora, Jesus não disse. Eu vou dizer. Ele vai me usar para dizer aquilo que ele não disse. Por isso que é digo eu e não o Senhor. Então, a autoridade dele é a mesma. Então, meus irmãos, a Bíblia é toda, ela é inspirada por Deus, não é um pedaço. Para quê? Ensino, repreensão, correção e educação. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela vai mostrar para nós o padrão. Olha, ela é útil para o ensino. Ensino é o quê? Você aprender qual é o padrão. Como eu devo viver, o que eu devo crer, como eu devo manusear a vida. É o padrão. Então o ensino da Bíblia é esse. Ela vai te conformar ao padrão. E ela compara seu padrão
com o dela. Ela te ensina o padrão dela, você olha para o seu padrão e corrige. Então ela é útil para o ensino, ela é útil para o quê? Repreensão. A repreensão é o quê? Quando você faz algo que não conforma com o padrão que ela já ensinou, ela te repreende para você conformar no padrão dela. E você é repreendido. Opa, está errado, você está no seu caminho e não no dela. O padrão é esse e não o seu. Então, por isso que ela nos ensina, ela é útil para repreensão. E ela também nos corrige. O que é a correção? A correção é você voltar para o padrão de Deus. Você está no padrão errado, ela te repreende. E ela também te corrige. Ó, o padrão certo é esse. E ela também nos educa, ou seja, nos treina. Porque educar é treinar. Né? Por isso que eu gosto mais do termo treinamento de filhos. Educação de filhos fica parecendo que você falou uma vez e vale para sempre e a gente sabe que não é, né? Treinamento de filhos é todo dia. Até o dia que você morrer, o dia que o seu filho morrer. Né? Então, a Bíblia, ela também nos treina, nos educa. Porque ela vai fazer com que eu e você colocamos esse padrão ao qual ela está nos corrigindo e nos mostrando em prática. É assim que é para viver. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. É assim que nós devemos nos portar diante dela. Ame a sua Bíblia. Ame ela mais do que tudo. Eu tenho estudado aconselhamento bíblico nesses dias. Não, tem um tempo já, né? E eu escutei uma coisa interessante que às vezes me atentei. Porque assim, a gente diz que ama a Deus. E eu acredito. E é verdade. Se eu perguntar para todos nós aqui, você ama a Deus? Você não vai hesitar em responder, eu amo. Mas a pergunta, meu irmão, não é se você ama a Deus. A pergunta é que lugar que Ele ocupa na sua vida. Porque amar a Deus não basta se o seu amor não faz dele a prioridade. Não é se você ama a Deus, é o quanto você ama a Deus. Porque Jesus vai dizer assim nos evangelhos, aquele que ama mais os filhos, a esposa, o marido, mais do que a mim, não é digno de mim. Se a gente ama coisas mais do que a Deus, está errado. E o padrão da Bíblia vem nos corrigir para que nós coloquemos o amor a Deus, a vida diante de Deus no lugar correto. Então, não é se você ama a Deus, é que lugar que Ele ocupa. Se esse amor é a prioridade, se esse Deus que você diz que ama, você ama Ele como ama qualquer outra coisa. Porque se você não ama a Deus mais do que outras coisas, provavelmente no trono do seu coração não é Cristo que reina. Talvez é por isso que nós não entendemos e a gente está patinando no cristianismo. É porque a gente só ama a Deus, mas a gente não ama a Deus acima de tudo e de todos. A ponto de cortar a própria carne, a ponto de negar a si mesmo, a ponto de crer e viver aquilo que Ele escreveu, renunciar ao que Ele mandou. Então, essa é a palavra de Deus, ame mais do que tudo. Ela é a única que pode levar a mim e a você para o céu. Amém?